Estamos na localidade de Campo Grande, 4 anos depois da maior tragédia natural da história de Teresópolis. Neste local, há exatamente 4 anos atrás, visitamos uma enorme represa construída com a intenção de se comercializar água para os novos moradores que chegavam ao loteamento do Vale da Iconha. A represa, construída por uma empresa particular, foi estrategicamente posicionada em um vale sob as montanhas. E esse é o fator perigoso de toda essa história. Vamos conferir agora, 4 anos depois, em que estado encontra-se essa represa? Ela ainda oferece risco para quem mora aqui na posse? Está começando o Eco Repórter. Na reportagem de hoje, estaremos acompanhados do gestor ambiental e sociólogo Maurício Minsen, que juntamente com a equipe do Eco Repórter vai poder fazer uma avaliação técnica. Maurício, bom dia. Bom dia. Então, vamos com a gente, vamos encarar esse desafio. Maurício Lógico, é gestor lá. ambiental e conhece bem esse tipo de problema. Com certeza. Inclusive eu tive aqui, tentei chegar aqui na época da tragédia, que eu também sou da Cruz Vermelha Brasileira, né? Voluntário socorrista. E a gente tentou chegar com resgate aqui, mas as condições do terreno não permitia, né? Então, apesar de a gente estar com o veículo 4x4, a gente não conseguiu passar, né? Não teve a mínima condição, né, de chegar próximo aqui. Tanto é que o socorro aqui demorou muito, né? Mais 24 horas para que tivesse acesso de veículos e que se conseguisse ver realmente a dimensão da tragédia, que foi muito grande. Inclusive, nós vamos avaliar hoje se realmente essa barragem tivesse se rompido e em qual proporção essa tragédia seria maior. Vamos para lá? Pronto para botar na trilha? Com certeza. Muita caminhada ainda, muita estrada para a gente chegar até lá. Vamos para a barragem do Iconha. Aqui, como vocês podem ver, a cachoeira lá que ficou lá em cima, você vê que a parte toda da mata que existia, né, ela desceu, ficou só a pedra, né, pela cor que vocês podem ver lá, que não tem nenhuma camada de terra, nenhuma camada de matéria orgânica em cima da pedra, que ela desceu toda, limpou tudo, vários blocos de pedra desceram juntos, que provavelmente estavam embaixo da terra e com a força da água, eles se deslocaram, ficaram à mostra, né? Como o vale foi todo aberto, né, pela força da água, né? Então houve uma lixiviação do solo, né? Assustadora. Assustadora, com a perda total de vegetação, com perda de solo mesmo, de matéria orgânica e com a abertura de um caminho muito grande que a água fez. Né? E ficou o leito, né, original do rio, que existia antes do assoreamento de anos e anos, né, de movimentação de terra, e que sobrou só o leito de pedra. E que até agora, né, como vocês podem ver, são arbustos pequenos, né? Se vocês olharem a mata em volta, vocês vão ver que são árvores, né,
com 50, 100 anos de idade, né? E a parte que a enxurrada levou só tem arbustos pequenos, só tem vegetação primária. E nova, vegetação bem nova, primária, né? Árvores pequenas, aí você pode todas ver que tem, com menos de 4 anos. São quaresmeiras e pé de... ipês também. Tem os ipês, tem uns pés de umbaúba, né? De mamona, né? São todas árvores que crescem quando não tem vegetação maior para competir com elas, né? Então elas começam a crescer nessa situação, algumas se tornam maiores, né? E com o tempo permite que árvores maiores cresçam, né? pela própria geração de matéria orgânica da queda de folhas dessas árvores, né? E demora um tempo, mas a vegetação recupera. Vamos nessa, pé na estrada, barragem do Iconha. Framboesas silvestres, uma das boas surpresas do caminho. No início dos anos 50, essa represa levou muito tempo para ficar pronta, principalmente pelas condições do lugar de difícil acesso. Uma estrada teve que ser construída para que os operários e o material de construção pudessem chegar até lá. O local privilegiado geograficamente, já que é um vale entre duas montanhas, ou seja, o lugar ideal para o represamento de água. Olha a hora de deixarmos a rua a partir de agora, pé na trilha, e pelo que eu tô vendo, o nosso desafio vai ser grande. Mata fechada, por isso o Maurício está aqui, ó, bem preparado. Vamos nessa, barragem do Iconha, estamos a caminho. De caminhada, estamos já bem pertinho da barragem, já podemos ouvir inclusive o barulho do rio aqui no fundo do vale, o rio proveniente dessa barragem. Maurício, está chegando a hora, vamos ver se essa barragem realmente é segura ou não. Vamos ver. Eu acredito que sim, se foi bem construída, porque ela aguentou um desmoronamento de terra em cima dela e não rompeu. Bem pesado. Bem pesado. Mas jogou o paredão por cima. Vamos assusta, ver. Pode ter certeza. Vamos lá. Chegando na barragem. Bem, finalmente. Barragem do Iconha. Vamos pra lá. Aqui, ó, Márcio. Vinícius. Essa parte aqui é toda a parte de tratamento de água. Isso aqui é onde se fazia a decantação, tá? Para tratamento de água. Provavelmente tinha uma cloradora, né? Você pode ver como é que tá tudo assoreado aqui, com um monte de árvores e tudo. Totalmente coberto. A barragem é toda de pedra. Realmente lindo, um canyon enorme logo abaixo dos nossos pés, e atrás de mim um enorme lago, agora totalmente tomado pela areia, por detritos, árvores, tudo enfim que sobrou dos deslizamentos das avalanches da madrugada de janeiro de 2011. E o que restou do lago agora, somente areia. Assoreado. Olha, estamos bem no meio do que foi um enorme espelho d'água, a enorme barragem do Iconha. São mais de 20 metros de profundidade e agora totalmente tomada pela areia. E aqui um paredão segurando milhões de toneladas de detritos, areia e água, que é bom
muito pouco, apenas um filete um pouco mais à frente. Dos dois rios que abastecem a barragem do Inconha, agora totalmente assoreada, como você viu, e esse é o mais forte desses dois rios. Vamos segui-lo um pouquinho, afinal de contas ele ficou com um leito bem maior e bem mais largo depois das avalanches da madrugada de janeiro de 2011. Vamos nessa! Olha, apesar da aparência assustadora, podemos concluir que esse paredão é extremamente resistente. Construído com enormes blocos de pedras, ele resiste há mais de 50 anos. E não foi dessa vez, na tragédia de janeiro de 2011, que ele se rompeu. Bem, e para verificar bem de perto o real estado do paredão da barragem, nada melhor do que um rapel. E o Maurício está começando a fazer isso agora. Vai verificar de pertinho os pontos onde parecem haver infiltrações. É hora de deixarmos a represa, Maurício. Segura, né? Segura, segura. Muito antiga, muito bem feita, né? E não tem água, tá a quantidade de terra absurda. Se vier outra enxurrada, a água vai passar por cima direto. Exatamente, vai formar uma espécie de cachoeira aqui. E é claro, oferece aí pouco risco para quem mora abaixo, ali ainda na entrada para Campo Grande. Estamos na época de chuva, é bom lembrarmos. Mas muito pouca água, viu? Então era bom até pensar em reativar essa represa, né? Retirar essa terra toda de dentro dela para aproveitar ela para canalização de água, porque no futuro a gente vai precisar. Porque a quantidade de água que está aqui está muito pequena, né? Talvez poderia estar cheia. Poderia estar sendo usada para abastecimento. Mas o fluxo de água realmente está muito pequeno. Então é uma coisa preocupante numa cidade como a nossa, que nunca faltou água, né? Você tem uma área, né, enorme de captação de água boa, no meio da Mata Atlântica, com várias nascentes e o volume de água está tão pequeno assim. Você conheceu a barragem da Inconha nesse Eco Repórter. Continue ligado, nosso programa ainda não acabou. Acompanhe com a gente os ângulos do caminho de volta.